Bom dia com muita alegria, louvado seja o nome do Senhor por esse dia incrível que o Senhor fez para nós, esse dia onde o Senhor dá ordem ao nosso respeito, para quê? Para que você tenha um dia extraordinário, sobrenatural, um dia de milagres, um dia de promessas, em nome de Jesus. Glória a Deus por esse dia incrível, em nome de Jesus. Bom dia, Bispão. Bom dia com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse dia. Segunda-feira, né? Eu gosto de todos os dias que começa com feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado porque tem feira, domingo porque tem feira. Mas por quê? Ué, porque a gente come pastel. Faz tempo que eu não como pastel, Bispão. Acho que é isso, viu? O desejo do pastel. Aliás, esses dias eu tinha aí os ingredientes, eu achei até que ia rolar um pastel. Ia rolar um pastel, mas foi obrigado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então que você seja visitado agora pela presença do Senhor, não é verdade? Que o teu dia não seja mais o mesmo, porque a presença do Senhor, ela vem o quê? Para transformar o nosso dia, transformar a nossa vida, transformar a nossa história, para que a gente possa viver tudo novo em nome de Jesus. Estamos numa semana onde começou tudo novo, né? As misericórdias do Senhor se renovaram, tudo novo. Meu Deus do céu, que tremendo isso. Por quê? Porque o Senhor não faz um dia igual ao outro. Então, se ontem foi o primeiro dia da semana, nós recebemos uma palavra aqui poderosa sobre governo, né? Primeiro dia da semana, onde você já viveu a palavra que nós vamos falar esta semana. Imagina o dia de hoje, então. Não é igual ontem, é melhor do que ontem, porque o melhor de Deus sempre está por vir, em nome de Jesus. Amém? Detalhe, essa semana é semana de feriado, todo mundo em casa. Jesus amado. Semana inteira de feriado, né? Anteciparam Mas é feriado. Mesmo? Semana inteirinha? É, semana inteira de feriado. Anteciparam feriado coisa até de boa. 2020, 25, 22. 23. Fala sério, daqui a pouco o povo brasileiro não tem mais feriado, né? Eu pensei que iam antecipar até o Natal já. Bom, uma coisa tanto feriado. Uma coisa é fato, né? A gente já de convir que o Covid mexeu com a vida profissional de muita gente, né? Então, não reclama desses dias de feriado, porque depois a gente vai trabalhar muito aí, né? Para que, em nome de Jesus aí, recuperar o tempo que ficou para trás, né? Em nome de Jesus. Bom dia, apóstolo Fábio. Bom dia, com muito amor e alegria. A gente ainda não... Sua linda. Segunda-feira sua linda? Eu fico ainda, tenho que dar aquela paradinha. Né? Então, a gente ainda não acostumou, né? Por quê? Porque é tudo novo, como eu falei, né? Mas nós vamos acostumar, em nome de Jesus. Nós vivemos aí uma revolução, né? Eu digo que parece que passou um meteoro, assim, ó. Meteoro de glória, né? Foi uma revolução para as nossas vidas aí, esses dias, com o apóstolo aqui, né? Eu louvo a Deus pela vida dele, né? Foi uma oferta de vida no altar que ele entregou muito grande pela nossa vida. É uma pessoa muito bem conceituada, né? Uma pessoa que tem vários títulos aí, né? Poderíamos falar uma verdadeira celebridade, né? Sim, com certeza. Dentro da nossa casa, na Hebron, orando com a gente, buscando com a gente. Foi algo assim extraordinário demais, né? E eu creio que grandes coisas estão por vir, né? Então, em nome de Jesus, que a gente possa aí se posicionar para viver esse novo tempo, né? Essa nova história que Deus tem para Hebron, em nome de Jesus, porque não é nada mais do mesmo jeito, né? Começando pela unção que foi transformada na nossa vida, na minha vida, na vida do... que foi? Agora eu vou fazer um metrô daqui pra lá, que é mais fácil. O metrô de São Paulo pra Mococa. Essa Ana tem que vir de carreta, porque ela vem com bolsa aqui, olha, eu vou te falar, dessa última vez que não deu tempo de fazer a revista, eu ainda não dei falta de nada, mas... Ai, que horror. Pense o que tinha de coisa de bolsa. Ela vem e deixa. A Ana é típico retirante mesmo, que vem da Bahia, sabe, 300 malas. Com todo respeito que eu tenho... Eu sou filho de baiano, né, mas... Glória a Deus, a gente brinca bastante com ela, mas também ela passou uma semana, né? Duas. Acho que 2 semanas. 2 semanas aqui. Você passou tão rápido que... E tipo assim,
fecha as fronteiras de São Paulo para Mococa, que eu não quero sair E olha daqui. que ela quase ficou presa aqui, viu? Foi por um triz, né? Porque hoje começa rodízio, Vamos né? falar sobre isso agora. Restrições e restrições. Vamos falar sobre isso agora. Então, eu tava até, passei ontem pra bispa, né? Pra apóstola, que ontem eu tava vendo um pouco do jornal, né? Ontem eu consegui parar um pouquinho para ver os jornais. E assim, as restrições, ela tende a aumentar, vamos orar para que não, mas ela tende a aumentar se a gente for olhar o cenário como está, né? Porque a quantidade de mortos vem aumentando, então vem tendo uma evolução ao invés de uma involução. Então, isso é preocupante, né? E agora estão falando em State City, lockdown, sabe? Estão falando de tudo. E o que a gente ouviu, pelo menos o que eu ouvi a semana passada, as possibilidades, vou falar do governo de São Paulo, tá? Porque aqui tem informações que não chegam também para a gente de São Paulo, que é de outros estados, né? Às vezes uma coisa ou outra que eu vejo na internet, que eu acompanho alguns estados. Mas assim, seria a restrição ainda maior, né, de circulação de pessoas durante o dia, né? Circulação durante o dia, os mercados com limitação do produto que vai ser vendido, ou seja, para que você não vá no mercado à toa, né? Então vai limitar os produtos, já está limitada a capacidade, né, de atendimento, postos de gasolina, e a gente viu que já fechou material de construção, né, que estava aberto, então algumas coisas que estavam abertas fecharam. Você olha, você sai na cidade, eu vou falar que por São Paulo, a gente sai, é triste de se ver, né? Por quê? Porque está tudo fechado, e a gente tem que entender que para alguns pode ser uma diversão, né, porque está em casa, coisa e tal, mas não é, né? Não tem diversão nenhuma, por quê? Tudo isso são empregos, né? A gente tem visto, a bispa estava falando ontem, de quantas empresas têm fechado, empresas grandes, de nome, de franquia, né, inclusive, fechando. Por quê? Porque não consegue pagar o aluguel, né? Funcionário se a empresa está aberta, né? Tem uma empresa que eu estava falando ontem para o Bispo Marcelo, 30 lojas dela, 30, nós não estamos falando de 3, 30 lojas delas a partir de hoje fechada. Então, assim, de uma única marca, de uma única marca. Presta atenção. Então, assim, é uma coisa assim, é muito preocupante, né? E ontem também um economista que eu estava assistindo aí a reportagem dele, ele estava falando que essa semana aqui que falta para o mês de março, né? Simplesmente essa semana aqui, mais um pouquinho do mês de abril, ele fala que é falência total de algumas empresas. Então a gente está clamando nas madrugadas, né? Porque o negócio está muito complicado mesmo. Mas falta poucos dias aí para começar um ciclo novo. Hoje nós vamos continuar naquilo que o apóstolo ministrou ontem, como a gente sempre faz, falar um pouco sobre o governo, né? E o que me deixou o coração assim muito triste, né? É que não tem mais o que a presidência fazer, né? Aliás, é uma coisa triste, né? Porque o que você vê o povo na rede social metendo a boca, assim, nós temos um piloto, bom ou mal, não vou entrar na questão, mas torcer para o camarada cair com o avião, morre todo mundo. Então tem que entender, eu vejo, por exemplo, vou citar um exemplo porque é minha parente, minha prima, por exemplo, nos Estados Unidos. Ela fala do Brasil, mas ela está aqui no Brasil para viver? Não está, é fácil falar quando você está fora. A realidade aqui é uma completamente diferente. Exatamente. Então, assim, a gente tem um desgoverno aí por muitos anos e agora a gente não consegue adaptar com um governo que muita gente não deixa o camarada trabalhar. Não estou dizendo que ele é o perfeito, mas assim, muita coisa se mudou. Sei que ele não é perfeito, não tenho dúvida disso, só que nós temos que orar o quê? Para que ele tome as decisões certas, afinal ele que está no governo. Se tivesse o abençoado que estava, não ia fazer o quê? E orar para o cara fazer o que tinha que fazer. A realidade é essa. Agora, torcer para que tudo dê errado, nós temos familiares, nós temos uma série de coisas, e a nossa herança. Não se esqueça que o reflexo disso vai sobre a nossa herança. Eu posso falar de liderança na frente de um ministério, né? E muitas das vezes a visão que o Senhor nos dá para quem está à frente do ministério não é a visão que todo mundo tem. Então não é bem recebido. Então não é bem recebido, né? Então a pessoa fala assim, mas se eu fosse ela, eu fazia assim, se eu fosse ela, eu fazia assado, se eu fosse ela, eu fazia cozido. Mas quando você sabe, eu estava falando aqui na madrugada, ministrei sobre isso, né? Que ele foi o único presidente que colocou o nome do Senhor acima de tudo, né? E falando que ele é o único, né?
Então, e isso daí começou na campanha dele, e eu acredito que foi por isso que ele ganhou, eu acredito, tá? E aí o que acontece simplesmente foi bem uma frase que o apóstolo Fábio mandou para mim ontem, a traseira de um caminhão, assim, com a foto do Bolsonaro, que ele foi o único que colocou o nome do Senhor acima de tudo, né? E aí o inferno todo se levantou contra ele. É exatamente o que está acontecendo mesmo. E a gente precisa entender. Ser líder de um ministério, eu vejo assim, é uma vírgula daquilo que é ser presidente. Então, você já imaginou? Muitas das vezes você toma decisões onde, claro que na frente de um ministério você vai tomar decisões que o Senhor está direcionando, né? O presidente do Brasil ainda não anda num naipe desse, mas eu estou falando assim, você enxerga de um jeito, o presidente enxerga macro e a gente enxerga micro. O que acontece? A gente não vai conseguir nunca acompanhar o raciocínio dele. Por quê? Ele tem que ir por aqui, ele tem que ir por aqui, ele vem por aqui, mas chega no meio, na hora de concretizar, as pessoas fazem o quê com ele? Um exemplo, não permite que ele concretize, entendeu? Você quer ver um exemplo clássico? É o pai de família. Às vezes a gente é pai de família e esquece. Você tem toda uma ginástica para fazer na tua casa. A mesma coisa, ele está lá no governo. Você tem um dinheiro, seu filho às vezes pede uma coisa, sabe que se você der aquele presente pro seu filho, aquilo que ele quer, vai faltar para conta de água, para conta de luz. Então você tem que fazer toda uma ginástica. Só que lá nós temos um agravante. Primeiro, não tem um filho só, são vários filhos. E detalhe, ele nunca pode tomar decisão sozinho. Não é burocrático. Então olha a situação como é que é. Então, às vezes, a gente critica, é fácil daqui a gente sentar e dar opinião. Eu tenho um monte de opinião também, vocês não tenham dúvida, tenho várias. Agora, todas as opiniões nem sempre vão de acordo com o que a população quer, ou que todo mundo quer, não dá para agradar todo mundo. Ah, com certeza. Então, é difícil mesmo. Então, nós temos que fazer o que nesse momento? Em vez de a gente criticar, vamos orar para que as coisas se resolvam. Nós só temos um país que está evoluindo aí, que é Israel, que está com 70% da população vacinada. Honra e glória do Eles estão festejando lá porque tem 70% da população vacinada. Então deve ser, com certeza, sem sombra de dúvida, o país que vai ter imunização total mais rápido que todo mundo. Mas também um país que saiu na frente, tem tudo aquilo lá, né? Fora que a Terra Santa lá, para isso tudo acontece, né? Sim, para honra e glória do nome do Senhor, né? E bem, assim, é bem modelo. Glória a Deus. E veio de lá, né, a possibilidade de um spray, né? De um spray curar o Covid. Então, presta bem atenção, os sintomas do Covid, né? Então, presta bem atenção. Grandes coisas o Senhor está fazendo. Nós não podemos malhar, né? O Judas, como muitos fazem, achando que o nosso presidente é isso, é aquilo, aquilo outro. Nós, como servos de Deus, temos que orar pelas autoridades, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar pela autoridade do nosso Brasil, para que ele tenha um coração segundo o coração de Deus e que Deus possa governar através dele, em nome de Jesus. Amém? É melhor ter um Davi lá com Deus governando, né? Passando dificuldade governando, do que ter um Saul que Deus quer governar, mas o cara vai totalmente na contramão. Então pense nisso, né? Com pacto com Satanás, satanista, que nós já tivemos aí declarado que o cara era satanista. Então, olha aí, né? Misericórdia. Glória a Deus. O povo hoje está com sono, o que está acontecendo? Mesmo, né? Vamos compartilhar. Só tem 6 pessoas aí, ó. É o feriado? É o feriado, eu acho, né? Meu Deus do céu. É o feriado, vamos compartilhar, pessoal. Outra coisa, fiquem atentos nas vacinas, porque tem diminuído a faixa etária aí, já está com acho que 70. Ontem estava, pelo menos que eu vi, estava 71, né? 71 para frente. 71 a 73, 74. Então fique atento, porque a tabela tem diminuído rápido. Então fique atento para você tomar a vacina do Covid, né? Lembre-se, a gente tem visto aí na televisão, muita gente conhecida morrendo com Covid. É uma morte difícil, porque você vê que é uma morte com falta de ar, a pessoa tendo falta de ar, entubada. Nós estávamos orando muito pelo irmão Lázaro, infelizmente, o irmão Lázaro, infelizmente para nós que perdemos ele, mas sim, felizmente o Senhor o recolheu, né? Glória a Deus, obrigada. Quer? Não, obrigado. Felizmente para nós o Senhor recolheu e para ele, felizmente, né? O Senhor se agradou, né? E em nome de Jesus o Senhor o recolheu. O Geraldo Luiz, que nós estávamos orando muito também, né?
Ele teve alta ontem depois de 22 dias. 22 dias. Tem alguns artistas que eles não estão comentando, mas eu anotei alguns aqui Pra gente que eu orar. quis saber. Um era o Geraldo. O Geraldo Luiz estava muito ruim, mas muito ruim mesmo. Ontem ele teve César alta. Filho o também. César Filho. O César também Filho. teve internado. Mas ontem eu não peguei nada sobre o César Filho. Vi ontem eu vi um artista que o Lucas gostou dele, aquele rapazinho que Ah, careca lá. o que faz a Minha Mãe é uma Peça. Ele tá internado, tá situação. Muito ruim, muito mal. E detalhe, essa semana agora, Ai, o Luiz Major Gustavo, não, Olímpio, como que é? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. O Major Olímpio também faleceu essa semana. Você vê, o cara tinha 58 anos, atleta praticamente, né, pela idade, eu diria que é um atleta, o cara que corre, o cara que tinha uma vida, né, diferenciada aí em termos de alimentação, enfim. E você vê também, foi embora, quer dizer, o Covid não tem essa do camarada, o cara é atleta, tem uma alimentação saudável, não corre risco, não, tá todo mundo, na realidade, na mesma situação, né? Ontem também a gente quer, né, pedir para o Senhor, eu já orei por ela, mas pedir para que o Senhor console toda a família da Dona Salete de Maringá, né? O sobrinho dela também foi recolhido ontem pelo Senhor. Novo, né? Novo. Para vocês verem. Né? Na sexta-feira ela falou que ela ia me ligar para falar que os médicos falaram para eles assim que dentro de 48 horas ele estaria em casa, né? E aí não foi isso que aconteceu, ele foi para casa do pai, né? E pra gente que tem o entendimento, foi o que ela falou para mim ontem, pra gente que tem o entendimento, a gente glorifica a Deus porque parou de sofrer, né? Glória a Deus, mas a mãe, o pai, a família, a dor da perda está muito grande. Então nós estamos em oração pela família. Coloquei até na intercessão para que todos estejam intercedendo, né? Pelo fato também dele ser muito novo, né? Então, veja aí, né? Todo cuidado é pouco. Exatamente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu ver quem está aí com a gente. Cláudia Vital, bom dia com muita alegria. Pastor Edi, bom dia com muita alegria. Ana Cláudia Gomes, bom dia com muita alegria. Nossa diaconisa. Claudinha Prada, não tem feriado antecipado. Lá não dá, né? Fecha tudo. Ana Salete, bom dia com muita alegria. Portaria de prédio não tem feriado. Tem um lado bom. Se quando chegar o feriado, realmente... E outra, se informa que você deve receber diferente, né? Porque se é feriado... A pastora Rô, bom dia. Dona Rosélia, bom dia. Saudade nossa diaconisa. Rosélia. A diaconisa Rosélia, dona Rosélia que a gente tanto ama. Edna, bom dia com muita alegria. O Bispo Marcelo conhece? Conheço. Esses são os que acordaram. O Pedro também, tá em aqui também, em Portugal, bom dia com muita alegria. Esses são os que acordaram e que caíram da cama. Hoje era feriado, você viu? Era pra estar dormindo, né? Você vê como é que é, A pastora Dalva, a pastora Jaque, bom dia com muita alegria. O feriado da Hebron foi cancelado. Não teve antecipação, né? Também no dia eu vou querer meu dia, vez de feriado. Esse dia? Bom, hoje eu vou querer receber. Mas olha só, vou querer receber dobrado hoje. O Senhor hoje trouxe você dobrado. Aliás, né, hoje trabalho mais que dobrado. A luz da palavra às 19 horas, em nome de Jesus. Feriado, eu trabalhei de manhã, pela manhã, que esse horário é tudo lá de lá, e vou trabalhar de noite. Ai, que bênção. Hoje, de 12 em 12 horas você entra, que bom. Uma coisa é certa, eu vou querer também o meu cachê dobrado. Dobrado? Né? Ixi, aí o negócio não é comigo, é com o papai. Dono do Ouro e da Prata, né? Dono do Ouro e da Prata. Libera a chave do cofre, né? Arnaldo falou que pra ele não tem feriado, não. Arnaldo pela rádio, bom dia com muita alegria. O pastor Edu também deve estar pela rádio. A Carolzinha Belchior também pela rádio, em nome de Jesus. Bora lá. Vamos acordar o povo que não entrou aí. Aliás, os pastores aí, chama o pessoal da célula de vocês para estar entrando todos os dias. Pega o hábito aí também. Vamos chamar quem não entrou ainda. Porção dobrada do Bispo Marcelo. É isso aí. Bom, ontem foi ministrado sobre governo. Nós estamos no mês da terceira chave. Qual é a chave? Israel, né? Israel, nós falamos sobre a transformação na vida de Jacó. Nós falamos aí, né, sobre tudo que Jacó viveu com ele, Jacó em Betel, Jacó tendo Peniel com Deus no Vale de Jaboque.
Nós falamos de várias formas. E agora a gente já chegou no tempo de falar sobre o governo de José. Né? Jacó, ele tem uma história com várias fases, né? Tem. Jacó tem inverno, verão, primavera, outono, né? Jacó, é interessante a história dele, né? A gente vê como que ele começou, tudo que foi acontecendo no meio do caminho e o final da história de Jacó, né? É tão interessante, né? Fala sério. O que acontece? Quando a gente se posiciona para viver o extraordinário de Deus, a primeira unção, né, que precisa vir sobre a nossa vida é aquela que o Senhor fala: o meu governo está sobre os teus ombros. E se tem uma pessoa na Bíblia que a gente viu que o governo do Senhor estava sobre os ombros dele, foi José. Não é verdade? Porque a história, como o apóstolo ministrou ontem, a história, ela vem assim já sendo mesmo aquele filho preferido de Jacó, né? Aquele filho que foi tratado com toda a diferença, né? Porque para ele Jacó parava, entregava a túnica, para ele, né, era tudo, olha, o filho da mulher amada, tudo porção dobrada sobre José, né? Você sabe que ontem o apóstolo parou num trechinho ali, fez um comentário que muita gente acha, né? Imagina que a história de José, a grande bronca dele com os irmãos foi a questão do sonho. E ontem o apóstolo parou, né, naquele versículo e deixou bem claro. O problema dos irmãos com José já era antes mesmo do sonho. O sonho, na realidade, foi só uma cerejinha do bolo. O problema já existia. Então, tem gente que pensa... Mas também ele foi contar o sonho para os irmãos, e os irmãos não. A história, na realidade, a Bíblia já relata que o problema já existia com José, né? Até porque o dono de governo estava sobre a vida dele. Então, aquilo já por si só, né, já gerava, já despertava, né, espiritualmente falando, já despertava a rixa dos irmãos, né? Então, se você for pegar a pessoa de José, você vai ver que José tinha o que sobre ele? Alguns ingredientes necessários para que você avance, para que você obtenha coisas grandes. Porque muitas das vezes o Senhor te coloca em outro patamar, mas o seu interior, ele está arrebentado, ele está atrapalhado, ele está bagunçado, né? E eu vi isso assim muito de perto na vida de José. Tem até um livro muito bom, Mesmo, que chama Iscas de Satanás, né? E esse livro é um livro assim maravilhoso, que eu gosto muito de ler quando eu vou pregar sobre José. A gente fez até um curso sobre ele, né? Fez. Nossa, faz tempo, né? Olha, essa foi do fundo do baú, né? E aí o que acontece? Simplesmente você vê ali José tendo um caráter brilhante. Para mim é um caráter brilhante, porque você encontra em José fidelidade, integridade, governo e generosidade. Integridade, fidelidade, governo e generosidade. Só que assim, se a gente pegar essas palavras, Chave, a apóstola falou as palavras-chave, olhando ele lá já no governo, esperando os irmãos e perdoando, Ok, né? Mas é que ele usa esses Isso 4 lá atrás, ingredientes, né? Desde lá de trás. Quando ele saiu da casa do pai com 17 anos, já imaginou? Ele usa esses 4 ingredientes, ele usa. Ele não se vende, ele não aceita nenhum tipo, ele não aceita nenhum tipo de suborno, ele não negocia a bênção dele, ele não negocia nada. José não negocia. Não é um livro que você vê o tempo todo sendo falado de Deus, Não. É igual Esther, não é um livro que você vê o tempo todo sendo falado de Deus, mas você vê o caráter de Deus na vida da pessoa. É muito diferente, né? Então aqui quando fala de fidelidade, integridade, governo e generosidade, você vê que o Senhor está trabalhando na vida desse homem de uma forma tão tremenda, com esses 4 ingredientes, que, por exemplo, um sacerdote que tiver fidelidade, integridade, generosidade e governo,
Tá ótimo, tá maravilhoso. Por quê? Fidelidade é uma coisa inegociável, integridade é uma coisa inegociável. A fidelidade dele com Deus ficou evidente na história dele, né? Do começo ao fim. O camarada tinha tudo para se revoltar contra o Senhor, se revoltar contra a situação dele. Pelo contrário, ele manteve fidelidade, né? Na casa de Potifar, uma integridade ao extremo, né? Acho que ali mostrou integridade e fidelidade. Fidelidade para com o Senhor, fidelidade para com Potifar, e a integridade de não se vender, né? Não se corromper com o sistema. Porque hoje, José mostra muito isso, a gente se corrompe muito facilmente com o sistema. Porque o sistema, o que acontece? Ele vem de forma sutil. E não pense você que o sistema, ele não é lindo e maravilhoso, ele vem enfeitado, né? Vem como um presente. E a gente se envolve e justamente a gente perde aqui. Por que fala prato de lentilha? Porque é aquilo, não é que você gosta de lentilha, mas é aquilo que vai chamar a tua atenção na hora da fome. Entendeu? Então, na hora do aperto, o que você faz? Quem tem governo, integridade e fidelidade passa pelo aperto dando glória a Deus, porque não se vende, não se inclina, né? Então, muitas das vezes você vê eu e os bispos pregando, eu, o bispo, o apóstolo pregando aqui, você fala assim, nossa, mas será? Pode pensar. Será que eles são desse jeito mesmo? Do mesmo jeito que nós somos aqui dentro com as nossas ovelhas, somos do mesmo jeito. Se a gente for para a tua casa, nós somos do mesmo jeito. Com certeza. Né? Não muda nada. Por quê? Porque é a mesma coisa, a gente não está encenando para ministrar a palavra de Deus. Quando você ouve a história de falar assim, nossa, eu gostava tanto de um artista, mas quando eu vi ele fora das câmeras, nossa, você não tem noção como que é, né? E isso, não pense vocês que não tem na parte espiritual, tem também muito. Muito. Então não dá pra gente ir nesse... Glória a Deus, aqui não existe isso. Exatamente. José, ele foi desafiado com 17 anos por Deus, onde Deus entrega um sonho para ele. E eu vejo nesse menino, porque eu já tive 2 meninos de 17 anos, eu sei como que é. Se colocar um sonho para ele, ele vai atrás até conseguir. E o combustível certo, Deus, eu vejo isso em José. O Senhor deu o combustível certo para José por tudo que ele ia passar. Ele deu o combustível certo para José. Ontem ainda quando o apóstolo falou que Jacó vira para ele e fala assim, pois eu, tua mãe, teus irmãos, iremos até você então? Aí o apóstolo falou, trono é um lugar que não se move, trono é aquele lugar e pronto, acabou. Né? Então o apóstolo trouxe a revelação onde eles profetizaram isso na vida de José. Né? E quando ele estava aqui falando, ministrando, eu falei, olha isso, da forma que o sonho que o Senhor entregou para José foi tão absurdo, a forma que ele entrega, a forma que ele se enxerga, foi tão absurdo que foi o combustível, né? Que simplesmente demorou o quê? 17 anos, 20 anos. Não, ele tinha 17, né? Quando saiu de casa. Não, eu tô falando, demorou 20 anos para reencontrar com o pai. Por aí, por aí. E aí, mais 17 anos ele viveu com o pai na terra de Gósen, que foi restituição. Né? Mas eu creio assim, foi isso que deu o combustível para ele permanecer fiel, íntegro, generoso e sendo governado por Deus o tempo inteiro, para depois governar. Né? Olha aqui o que Faraó fala em Gênesis 41, 38. Olha o que Faraó fala aos oficiais. Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Quando José é levado até Faraó, né, para falar sobre o sonho de Faraó que ninguém conseguia desvendar. E José é levado, né, até Faraó para ver se José então desvenda esse sonho. E o apóstolo falou muito aqui, né? Que a casa de Potifar, para ele, a Patifona, a mulher do Potifar, que eu falo que era uma Patifona, foi essencial na vida de José. Porque ele sai
da prisão de escravo e vai para a prisão real, os prisioneiros do rei, né? A prisão que era no corredor do rei. Então, muitas das vezes está acontecendo coisas na sua vida que você fala, isso é inexplicável. Não dá para acreditar que essa pessoa me humilha, que essa pessoa pisa em mim, que essa pessoa quer que eu negocie a minha unção, quer que eu negocie o governo de Deus sobre a minha vida, quer que eu negocie, quer que eu viva as vontades dela, quer que eu viva as vontades dele. Não dá para acreditar que eu estou vivendo uma coisa dessa. Não dá para acreditar que você é colocado na parede todos os dias, né? Para falar, nega Cristo, nega agora. Mas não é claro desse jeito. Claro que não. Vão fazer coisas, vão colocar coisas no seu caminho para que você se venda, para que você abra a mão da tua unção e fale, mas é só isso aqui, não vai me acontecer nada. Mas é só uma prostituição tão pequenininha, não vai acontecer nada. Não, faz para você ver. Faz para você ver. Você vai habilitar o espírito de miséria na tua vida de uma forma que para sair é só sacerdote arrancando. Então, muitas das vezes, se a gente não tiver o dom de governar, a integridade e a fidelidade para falar, eu não abro mão do meu chamado, eu não abro mão. Tem gente que tem opiniões, né, opiniões estabelecidas. E você chega para conversar, e você chega para ministrar, a pessoa te maltrata, fala um monte na tua cara e não permite que você ministre. Por quê? Porque não quer ser governado por nenhum tipo de autoridade. E eu vejo aqui que cada vez que apertava mais o cerco para José, mais ele era íntegro e mais ele era fiel. Ele não se misturava com o sistema, né? Você vê que ele foi para a prisão, ele não deixou de ser servo de Deus. Até porque se você for analisar, vamos lá, olha a história, tudo que tinha passado até aí. Ali ele poderia pensar o seguinte, agora realmente é o fim do poço. É o fim do túnel, porque agora não tem mais o que se fazer. Já cheguei na prisão, não tem possibilidade nenhuma. Aí você vê, ele ouve a história de dois camaradas sonhando, desesperado lá, ele falou, uma coisa, não é comigo. Vou virar pro lado, por quê? O que mais pode acontecer na minha vida? Vamos pôr no lugar de José. Mas nada, eu vou me envolver com isso aí, eu não sei de nada, não vou ajudar ninguém. Porque ali ele estava ajudando aqueles camaradas revelando o sonho. Estava trazendo angústia para eles. Agora, ele ali como servo de Deus, falou assim, a gente às vezes está passando por situações semelhantes, né, guardadas as devidas proporções, e aí eu deixei de ser servo de Deus, não quer ajudar o irmão, não quer saber com nada. Você vê que ele mesmo na prisão, ele deixou de ser servo de Deus. Ele continuou ajudando, e foi justamente esse posicionamento que tirou. Se ele tivesse deitado lá falando, não sei de nada, não é comigo, o que ia acontecer? Ele ia chegar o nome dele até o governo, até o faraó? Não ia chegar. Então foi um posicionamento dele se manter como servo de Deus a despeito do ambiente que estava. A gente fala muito sobre isso, né? Servo de Deus não pode ser só servo de Deus da igreja, tem que ser no seu trabalho. Aqui está um exemplo também muito claro sobre isso. Ele foi para lá, não deixou de ser servo de Deus. O mesmo servo de Deus que estava na casa de Potifar era o mesmo que estava na prisão. Então nós temos que entender, né, que as situações não podem mudar a gente, o nosso caráter, o nosso posicionamento, o nosso relacionamento com Deus. Se a gente for andar pelo que a gente vê em muitas situações, né, ou até mesmo o caráter das pessoas, misericórdia. Grandes coisas o Senhor, né, fez na vida de José. Mas o que precisou José passar? O que precisou José não abrir mão? O que precisou José se posicionar? O dom de governo que tinha sobre a vida de José era tão grande, né? Que começou ele governando total a atenção do pai. Eu vejo isso claramente. A atenção do pai. Começou quando Raquel, quebrada a esterilidade de Raquel, e aí chega a hora do Senhor falar com Jacó, nasceu José, tá na hora de sair daqui. Tipo assim, o alvará de soltura saiu quando José nasceu. Né? Jacó estava onde? Na casa de Labão, sendo que governado por Labão. Tendo a história dele toda na mão de Labão. A vida dele, os sonhos dele, os projetos dele, tudo na mão de Labão. Por quê?
porque ele tinha que trabalhar para honrar aquilo que Labão tinha proposto para ele. Só o salário de Jacó, Labão mudou por 10 vezes. Olha isso. Muitas das vezes, a gente olha isso e fala assim, isso não acontece comigo. Acontece sim. Acontece sim. Quando José sai, quando Jacó sai dali, foi quando José nasceu, ele toma o posicionamento, né, de começar a trabalhar por ele, pela família dele, e começou a tomar o posicionamento de prosperar a família dele. Tô certo? Tá certíssimo. O que acontece foi a quebra de uma esterilidade. Então começa um governo novo de Deus na vida de Jacó, quando isso acontece, quando rompe a esterilidade de Raquel e nasce José. Aí já começou realmente José governar. Por quê? Porque a partir do nascimento de José, quebra a esterilidade e Jacó começa a trabalhar pela família dele. O nascimento de José é um ponto fundamental, porque se você pegar a história, a rixa que tinha já existia, ou não. Afinal, você imagina o que os filhos de Elias sabiam da história? Seu pai não queria casar comigo, seu pai queria casar com a minha irmã primeiro. Olha tudo que aconteceu, se o seu avô, né, não fala do costume da terra, né, entre aspas, né? Olha a situação nossa, e agora, olha que ele gosta tanto dela, e Raquel tem inveja de mim, que deu a empregada da concubina dela, só porque eu dei a minha concubina também. Então, quer dizer, tudo aquilo já tinha sido alimentado. Bem fermentado. Só não ocorreu a mesma coisa com José e com Benjamim, por quê? Porque eles já tinham olhado a dor do pai da perda de José, né? Olha só. Então já tinha olhado a dor do pai e sabia o que tinha feito para José. Então Benjamim foi poupado, mas senão ia também na mesma época. Então a história, né, que é da vida de José nasceu, já tinha o negócio, já vinha de antes. Aí quando tem o dom de governo e de soberania de José, só agravou ainda mais o problema. Exatamente. E aí o que acontece? Esse filho se destaca dos filhos de Lia, que é o primeiro filho de Raquel, primogênito de Raquel, né? Ele se destaca de tal forma que já é um governo. Por que é um governo? Porque aquilo tudo que os irmãos não tinham, ele tinha. Então, fala que mas era o filho amado, o filho que ele parou tudo para fazer, para isso e aquilo. Porque era filho de Raquel, porque isso, porque aquilo. Presta atenção, a unção, o queridinho, a unção de governo, né, já veio sobre a vida de José. Já estava sobre a vida de José. Todos os teus dias foram escritos e determinados pelo Senhor, em nome de Jesus. No Salmo 139 isso é falado e nós não podemos esquecer, em nome de Jesus, que o Senhor tem planos, projetos e propósitos para a nossa vida, né? Então foi escrito ali, todos os dias de José. Então, ontem o apóstolo estava falando e eu concordo com ele. Davi e José, os dois que tipicam Cristo na Bíblia, o que mais sofreu, o que mais foi assim, pisoteado, massacrado mesmo, eu acredito que foi José. Com certeza, né? Assim, que pagou um preço por esse governo que estava sobre os ombros dele, né? Ele não se afastou daquilo que era plano e propósito de Deus por causa do sofrimento. Pode falar. E detalhe, né? Você vê que o dom de governo, vamos pegar os dois casos aí, já que a bispa citou, nós pegamos dois casos aí, tanto Davi como José, o dom de governo sobre a vida deles, gerou inveja com quem? Com a parentela, ou não? Né? Davi teve o mesmo problema com a parentela, no começo com os irmãos e depois até mesmo com os filhos. O dom de governo, ele gera tudo isso, porque você está num lugar de destaque. E quem olha debaixo de você no lugar de destaque se incomoda mesmo. Porque muitos querem estar no lugar que Davi estava, mas ninguém quer pagar o preço que Davi pagou. Ninguém quer pagar o preço que José pagou. Então o que acontece? A gente tem que entender tudo isso. Quando o dom de governo está sobre a sua vida, então não pense você que não vai passar por dificuldades como eles passaram. Ainda mais José, que eu acho que, como ela bem falou, ele foi muito mais espremido, não tem, sem sombra de dúvida. Então presta atenção, o bispo trouxe aqui a palavra falando assim, olha, José na casa do pai dele ou José na prisão,
continuava sendo servo de Deus. Né? Esses 4 ingredientes que nós passamos para você hoje, fidelidade, integridade, generosidade e o que mais? Governo. São 4 elementos que eu preciso guardar na minha vida. Não interessa a situação que eu esteja passando. Abandona a mentira, abandona a usurpação, abandona o descontrole, porque quem tem governo não tem descontrole. Abandona esse caráter, né, totalmente destruído. Abandona isso. Eu estava falando aqui ontem com o bispo e com o apóstolo que a partir do momento que cai uma unção sobre a tua vida, você precisa ter noção de quem você é e você precisa saber o que o Senhor espera de você. Então, o óleo do apostolado caiu na minha vida a primeira vez há 6 anos atrás. Né? Então, eu não falava nada, não usava essa unção, por quê? Porque o apóstolo que me ungiu falou, você vai ser confirmada 2 vezes ainda, depois dessa unção. Vai vir a unção de Judá e a unção de Israel sobre a tua vida. É uma unção internacional e uma unção, né? É dentro do Brasil, mas, né, vai cair sobre você. Então, Judá e Israel. E nós sabemos o porquê disso, né? Que Davi foi ungido dessa forma. Né, sobre Hebron, sobre Judá e sobre Israel, né, todo Israel. Então, o que? É a unção para governar, é a unção de governo. Então, Davi governou sobre tudo, não ficou nada que ele não governasse. Para viver uma unção dessa, eu preciso querer mergulhar 10 vezes mais, para ser apostólica 12 vezes mais. Não porque tem que ser parecido com Cristo. Não. É porque eu tenho que querer ser parecida com Cristo. Eu tenho que querer andar em santidade. Eu tenho que querer saber que o que o Senhor espera de mim é muito mais do que eu posso entregar. Não é apenas o que eu posso entregar. E hoje o Senhor está falando isso com você nessa manhã. Aquilo que Ele tem para você é muito além do que você pediu, pensou ou imaginou. Então, que você hoje tome um posicionamento de querer, não é que precisa entregar além, precisa, mas eu tenho que querer entregar. Queira entregar além daquilo que o Senhor, né, tem entregue para você. Eu vou dar a receita do bolo aí. Vamos lá. Anota aí, toma nota. Vamos lá. Aliás, eu tô repassando, né, o que eu também aprendi, né? Mas o que eu aprendi com a história de José, fica muito claro pra gente. Ainda que eu passe por várias situações, por todo o mal, o que José declara? Que o Senhor transformou todo o mal em bem. Ele declarou isso. Ah, o último dia do nosso propósito, né? Ele declarou o quê? Que o Senhor transformou todo o mal em bem. Tudo aquilo que os irmãos dele fizeram, tudo que ele passou, o Senhor pegou tudo isso, botou no pacotinho, ó, aqui o bem, você vai ser governador. Então, mas isso, qual que é a receita? Acabou de falar, integridade, fidelidade. Então, quando eu tenho tudo isso, se eu me mantiver desse jeito, ainda que me sobrevenha o mal, o Senhor vai transformar todo esse mal em bem. Então, a receita para o sucesso está aí. Mas eu preciso andar. Agora, se eu me vender, eu tenho um contrato para fechar, e eu tô vendo que a outra pessoa vai me roubar, eu tô vendo que a outra pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, ao invés de eu agir com fidelidade, com integridade, porque eu sou servo de Deus, eu vou fazer todas as tramóias possíveis e imagináveis para que eu não perca aquele contrato, que afinal de contas é do meu direito, é direito meu esse contrato, fui eu que batalhei, Não, o que você vai fazer? Você vai continuar agindo como servo de Deus que você é, íntegro, fiel e governando sobre todas as coisas, não as coisas governando você, né? Tem uma coisa que o Senhor falou muito com a gente no mês de janeiro, foi aonde Abraão colocasse os olhos, ali Deus lhe daria.
Não foi isso? Opa. E qual foi a frase que o Senhor mais colocou no meu coração, que eu preguei muito no mês de janeiro? Eu posso ter todas as coisas, mas todas as coisas não podem me ter. Lembra dessa minha frase? Que o Senhor me deu, o Senhor trabalhou no meu interior? Eu posso ter todas as coisas, mas todas as coisas não podem me ter. Entendeu isso? Vamos voltar lá para o comecinho do relógio de oração. Podemos esquecer, hein, pessoal? Nós estamos no mês do quê? Israel. Israel. Então vamos lá. Olha, eu vou dar 2 exemplos para você. Jacó. Jacó, o que acontece? Tudo que ele era, quando ele sai da casa do pai, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai lá e ergue um altar para o Senhor. Olha a receita aí. Ele não sabe o que ele ia viver para frente. Estava saindo com um desconhecido, com um novo. Saiu praticamente com nada, um cajado e talvez um pedacinho de pão. Porque se nem travesseiro o cara usou uma pedra, você vê que ele não tinha nada. Não tinha o que entregar de oferta. Então o pouco que ele tinha, o que era? O azeite ele entregou. Então o que acontece? Ali ele entregou uma oferta pelo que ele iria viver. Para que o Senhor preservasse a vida dele, não foi? E olha tudo que ele viveu. Vamos lá. Davi, ao contrário, quando cometeu um pecado, o que ele fez? Ele correu mais do que depressa. Ó, me dá as terras de Araúna aí, porque eu preciso entregar, cessar tudo isso. Então, olha hoje, o que a gente vai fazer? Vou olhar para a minha vida, que momento que eu estou? Dei uma pisada de bola, vou correr, vou entregar lá uma oferta ao Senhor. Senhor, me limpa de tudo isso, recebe a minha oferta, minha transformação. Quero mostrar fruto de arrependimento, é assim que funciona. Ou então, o que eu vou fazer? Como Jacó, eu tenho algo para viver, viver o novo. Olha o momento agora, não é para viver o novo? Olha tudo que está acontecendo aí. Ninguém sabe o que vai ser do futuro. Mais do que depressa, eu vou fazer o quê? Vou fazer como Jacó fez. Então, eu te dei 2 extremos aí, que tá aí o que se fazer. Mas o que acontece? No meio da caminhada, você se corrompe. No meio da caminhada, você se perde. No meio da caminhada, você acha que, mas é só isso aqui que saiu de errado. É só isso aqui. Não existe pecadinho nem pecadão. Existe pecado. O Senhor não vai olhar para o pecado como pequenininho ou como grandão. O Senhor vai julgar como pecado. Então presta atenção que muitas das vezes, as coisas estão desandando e você está perdendo o governo das coisas por causa de uma mentirinha. Porque você se perdeu, você perdeu a fidelidade, a integridade. As pessoas olham para você, não vê mais servo de Deus, vê o quê? Uma pessoa comum. E você não é uma pessoa comum. Você é aquele que o Senhor chamou para governar sobre todas as coisas. Mas quando que eu perco o governo? Eu perco o governo das coisas quando eu me misturo com aqueles que não estão nem aí de ser íntegro, de ser fiel, de ser generoso, de ter o governo de Deus. Então aí eu me perco. Aí entra aquele... eu me embananei aqui. Pode ser nos dízimos, pode ser nas ofertas, pode ser no propósito da aliança de restituição. Não vou entregar esse mês não, eu não tenho condições. Eu não vou dizimar do vale, vou dizimar só do pagamento. Eu não vou entregar o propósito do valente da Trindade não. Não dá para mim. Eu vou deixar isso daí em aberto. Deixa eu te falar uma coisa. Grandes coisas o Senhor tem para fazer. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida nesse tempo de oportunidades. Servo de Deus, o tempo difícil é tempo de oportunidades. É tempo de você, se você estiver procurando a tua casa, de você comprar a tua casa numa oportunidade incrível. Por quê? A pessoa está apertada, bispo, eu não vou fazer isso com ela. Se o Senhor está criando uma situação para você comprar a tua casa, compre a tua casa e deixa que o Senhor vai cuidar do resto. Só que o negócio é o seguinte, eu não posso agir de tramóia para isso. Você pode aproveitar a oportunidade? Pode, mas eu não posso agir com tramóia, com meias verdades, né? Tipo assim, eu quero muito comprar uma casa, mas o meu comprovante de renda não sai a liberação do financiamento. Então eu vou forjar um comprovante de renda. Está começando já com a mentira. É fato que você vai perder esse negócio. Eu vou comprar um carro, mas eu estou desempregado, mas eu vou mentir que eu estou trabalhando
na firma da minha mãe, eu vou mentir que eu tô trabalhando na firma do meu tio. Fazendo Faz aí documento um olerite pra mim. Faz aí um olerite 3 meses pra trás. Você não tá vendo que tá começando tudo na mentira? Já é uma derrota anunciada. O projeto já nasce falido. Já nasce falido, entendeu? José passou por tudo que ele teve que passar, mas ele não perdeu a integridade, a fidelidade, o governo, porque aonde ele ia, ele governava. Governava na prisão, governava na casa de Potifar, ele governava. O governo de Deus está sobre os nossos ombros e o Senhor nos chamou para governar. Começando em Gênesis, que o Senhor falou que os animais, né, estariam o quê? Sujeito a nós. Então, a terra também, o Senhor tem falado que está sujeita a nós. Então, você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. Só que a hora que você começa a se posicionar de maneira errada, você se torna cauda. Uma coisa que eu mais percebi, principalmente do último ano para cá, é fidelidade. Fidelidade tem sido um grande problema. José mostrou fidelidade do começo ao fim. É isso aí. As pessoas não têm mais fidelidade com o Senhor. Estou dizendo comigo, estou dizendo com o apóstolo, estou falando fidelidade com Deus. Porque a tua fidelidade ela tem que ser, antes de ser comigo, ela tem que ser com o Senhor. As pessoas não têm mais fidelidade. Então as pessoas andam na igreja, é o seguinte, veio uma ventania, o barco começou, Jesus está lá dando uma cochiladinha, calma, ele já vai levantar, o milagre vai acontecer, mas a pessoa não quer nem saber. Se o mestre está dormindo dentro do meu barco, está vendo minha situação acontecer e não se levantou, sabe o que a pessoa faz? Ela vai para fora da igreja. As pessoas têm se afastado do Senhor. As pessoas têm saído da igreja por bobeira. Não permanece, não tem fidelidade. Você olha, as pessoas ficam 3 meses na igreja, 4 fora, volta, fica 2 meses, mais 5 fora. Não tem fidelidade, quer viver o sobrenatural, mas não tem fidelidade com o Senhor. José não saiu da presença do Senhor, ele não desviou do Senhor. Mesmo na prisão, mesmo na casa de Potifar, mesmo sendo transportado como mercadoria. Ele foi transportado como mercadoria. Como mercadoria, era um escravo que queria falar assim o quê? Olha, eu era Jesus até ontem lá na casa do meu pai, lá no conforto, aqui, como mercadoria. Não, hoje eu não sou Jesus. Chegou na casa de Potifar, agora eu sou Jesus. Jesus lembrou de mim de novo, estou no conforto, vou para a prisão, agora eu sou mais Jesus. Já imaginou? Para e pensa, era exatamente isso. Só que nós estamos fazendo o quê? Nós não fazemos como José fez. A nossa fidelidade, a nossa aliança com o Senhor oscila de acordo com o momento que nós estamos vivendo da vida. Veio a turbulência, acabou esse amor, acabou, sabe aquele negócio? Ó, estamos de mal, é assim. Quando eu perco o governo das coisas e começo a me relacionar com a falta de fidelidade, com a falta de integridade, o que começa a acontecer? Começa simplesmente vir os pratos de lentilha, vir as oportunidades que vêm para todo mundo, aí você fala assim, nossa, mas por que vem tanta oportunidade assim para você? Porque você abriu precedentes, né? Porque você abriu o quê? Brecha. Então o tempo todo, você se relaciona com as pessoas que falam em verdades, você se relaciona com as pessoas que dão um jeitinho, né? Mas como que você sabe disso? A pessoa fica meio assim, que não sei o que. Dentro da igreja é o exemplo, mas fora... Aí você fala assim, meu Deus do céu, como que pode? Como que vem tudo assim pra você? Porque você abriu brecha. Então Satanás traz aqueles negócios da China pra você. Aquelas coisas assim que você fala assim, meu Deus do céu, mas ninguém vive isso, só você. Por quê? Por causa de brecha. Por causa de brecha. Porque não se santifica. Lembra quando foi ministrado aqui Isaías 35? O caminho de santidade, que você não vai encontrar o animal feroz, que você não vai ver aquilo que o ímpio vê, aquilo que o ímpio sofre. Por quê? Por habilitações. Mas escuta, que tanto que o diabo te procura desse jeito, hein? Que tanto que assola você desse jeito? Por quê? Porque foi dado brecha.
Foi dado brecha de tal forma. Eu falo, meu Deus do céu, essas coisas que vocês vivem não acontecem comigo. O que acontece com vocês? Às vezes a pessoa fala assim pra mim, você vive no mundo de Nárnia. Não, eu não vivo no mundo de Nárnia. Eu vivo buscando ao Senhor. Porque é isso que eu tenho que fazer, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E você vê que José em nenhum momento se relaciona com as coisas fáceis, com aquilo que dá para pegar um atalho aqui, dá para vender a minha oportunidade ali, dá para negociar o meu caráter aqui, dá para me vender ali. Não, ele não se vende, ele não negocia. E olha que ele teve que viver guerreando contra as coisas que vinham na mente dele. Por quê? Veja só, o pai dele não foi atrás dele. Rejeição. Olha isso, rejeição, inveja, né, dos irmãos. Os irmãos lançaram ele no poço, foi vendido, como o bispo falou. Ele foi passando por cada coisa, uma mais estreita que a outra. E ele não deixou de ser servo. Ele não deixou de governar da forma certa, da forma que Deus esperava dele. Eu vou fazer um convite para você, vai fazer uma autoanálise. Vamos lá. Olha a tua história. Você imagina o Senhor, coloquei José lá na casa de Potifar agora. Vamos ver se ele já está mais ou menos preparado para governar o Egito. Vou dar um governo aqui da casa de Potifar. O que você faz com esse governo que é te dado? Para você governar a tua casa, presta atenção, tua família, as tuas ovelhas, no caso de sacerdote, pastores, presbíteros, as tuas ovelhas, o que você faz com tudo isso? O primeiro problema que aparece, o que você faz? Fui para a prisão. Como que eu posso te colocar lá no lugar de Faraó? Se um probleminha aqui, você, fidelidade, integridade, não sei o quê. Então, quer dizer, pera um pouquinho. Eu não falei para vocês lá que Jesus estava dormindo no barquinho lá, não foi? E a tempestade acontecendo? Você acha que era para saber, né? Olha, será que Deus está comigo? Você acha que Deus não sabia o caráter de cada um? Agora, eles precisavam saber até que ponto eles confiavam no Senhor. Às vezes a gente acha, o Senhor não sabe. Não, o Senhor sabe. Nós é que não sabemos, nós é que precisamos entender. Algumas situações acontecem na vida da gente para a gente entender muito bem quem nós somos e como tem sido o nosso posicionamento. Para a gente entender que o nosso posicionamento muitas vezes não está agradando ao Senhor. Exatamente. E tem vários exemplos que o Senhor coloca na tua frente que você precisa pegar e falar, esse exemplo eu não quero ser. Igual essa pessoa eu não quero ser. E eu acho que José era rodeado de pessoas daquilo que ele não queria ser, né? E de um monte de invejosos, pode ter certeza. Invejosos, ele teve que vencer, como eu falei, a rejeição, o desprezo. Ele teve que vencer tudo isso, porque ninguém falou para Jacó que esse menino estava morto. Mas as provas levaram ele a entender que o filho estava morto, né? Que foi a túnica manchada de sangue. Então, presta atenção. Ninguém falou que o menino estava morto, mas as provas levaram a crer. Então, muitas das vezes, eu estou parando naquilo que eu estou vendo. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, conforme a gente vai ministrando, que vai trabalhando o teu interior, vai trabalhando a tua mente, você precisa fazer o quê? Se posicionar, presta atenção, se posicionar naquilo que Deus tem para você. Não perdendo foco, não perdendo o governo, não perdendo a integridade, a fidelidade e não deixando de ser generoso. Mas aonde que José foi generoso? Com os irmãos. Ele foi generoso demais com os irmãos, porque se ele fosse deixar falar a raiva, a dor, o desespero, o choro que ele teve durante 20 anos. O dom de governo é tão importante, estava sobre a vida de José. O que acontece? Às vezes você vai conversar com a pessoa fala, você não sabe da minha história, você não sabe que eu sofri, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Todo mundo tem uma história triste. José, se ele fosse se envolver com isso, o dom de governo estava sobre a vida dele. Se ele fosse se envolver com isso,
meu pai me abandonou, meu pai não veio atrás de mim, meus irmãos me traíram, não sei o que, ninguém veio atrás de mim. Meu pai me dizia que me amava tanto, eu nunca vi chegar ninguém aqui atrás do José. Então ele tinha tudo para ser justamente um camarada rebelde, um cara triste, assolado, eu não vou perdoar ninguém porque olha o que fizeram comigo. Ele tinha tudo para ser o oposto do que ele era. Então qual é o nosso posicionamento? Quando tem um dom de governo sobre a nossa vida, não dá para se envolver com isso. Não dá para ficar preso no passado, porque se José fosse ficar preso no passado do abandono que ele entendia do pai, porque da mesma forma que o pai imaginava que ele tinha morrido, ele também imaginava que o pai tinha, e aí, vamos ficar nesse embate? Você acha isso, eu acho disso, acabou. Vamos viver uma vida amarga para cá, uma vida triste para lá, ia ficar Jacó como ficou com a vida triste, porque fala da amargura, fala tanto que ele não queria mandar Benjamim, que ele vivia triste. Para ele acabou arrancar um pedaço dele, e aí José na outra ponta lá, amargurado que o pai abandonou ele. Olha que história que ia ser. Você vê como que a história foi diferente? Mas por que ela foi diferente? Porque José tomou um posicionamento diferente. Então a tua história pode ser diferente, desde que você tome um posicionamento diferente. Você saia do lugar comum, você não é comum. Você é chamado, escolhido, eleito. Você saia do lugar comum de fazer. Se você me fez, pisou no meu pé, eu vou pisar nos seus 2 pés. Se você rasgou minhas vestes, eu vou rasgar tuas vestes 2 vezes. Você não sabe o quanto pior eu posso ser, né, além de você. Então, a palavra de Deus diz em Provérbios, se eu pagar o mal com o mal não sai da minha casa. Presta atenção. Você não foi chamado para se relacionar desta forma. Você não foi chamado para viver dessa forma. Você foi chamado para viver sobrenaturalmente. Então, aquilo que vem para falar, você tem que ser igual a todo mundo, faça a diferença. José fez a diferença aonde ele estava. Você sabe que um camarada que viveu uma coisa, José viveu mais uma coisa importante que eu esquecendo aqui. Algo que muitos de nós têm dificuldade. Sabe o que é? Quando a gente fala assim, deixa Deus te justificar, né? A gente sempre quer tomar, deixa que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Tomar a frente. Deixa Deus te justificar. José esperou, descansou no Senhor, e o Senhor, que é mais justificativo do que o Senhor fez, todos os irmãos se inclinando diante dele, e ele ter uma postura diferente do que eles esperavam o quê? Que ele fosse vingar com o coração completamente quebrantado, o homem transformado, essa pequenez que fizeram comigo aí, vocês só foram um degrau para me chegar onde eu cheguei. Olha a diferença. Agora a gente não consegue esperar, a gente quer tomar atitude. Quando nascem os filhos de José, ele entende o quê? É um novo ciclo. Se eu não viver esse novo ciclo agora, desde quando o faraó colocou o anel no dedo dele, né? Faraó reinava, quem governava era José. Desde quando o faraó coloca o anel no dedo dele e fala, olha, ninguém levanta pé ou mão no Egito se você não ordenar. Né? Depois de mim só tem você, não tem mais ninguém. Aliás, ele estava melhor que o nosso presidente hoje, né? Porque o cara, a decisão dele tinha, né? Entendeu? Não tem ninguém. Então, o que acontece? Você quer conhecer uma pessoa, dê o que para ela? Poder. Poder e dinheiro. E ele tinha os 2. Ele tinha os 2. E isso não corrompeu a integridade, a fidelidade, o governo de Deus que ele tinha e nem a generosidade. Aliás, tanto tem que falar a palavra que ele comprou praticamente todo o Egito para ele. Faraó. E a palavra deixa muito claro que ele comprou tudo para Faraó. É? Então, as pessoas precisam, quando chegar em você, falar exatamente assim, olha, eu não conheço pessoa tão íntegra como você, tão fiel como você. Eu não conheço ninguém que ande do jeito que você anda. Eu não conheço ninguém. José, sabe por quê? Porque não foi achado. Deixa eu só completar. Não foi achado. O faraó falou que não se achou homem como José, com o Espírito Santo de Deus. José se envolvia com a roda dos carnecedores? Claro que não. Na cadeia? Claro que não. Nem com a opinião dos outros. Nem ficava contando a história dele triste para os outros chorar.
Porque tem umas pessoas que gostam de ser vítima, que, meu Deus do céu. Então, fica abrindo os tesouros, fica abrindo toda a dor, fica abrindo. Então, quer dizer, sabe que ali é o ponto-chave que Satanás pode te atacar toda hora que você tá, como que fala? Frágil naquela área, entendeu? Aliás, né, ficar contando isso aí é sofrer duas vezes. Dia, pra mim é sofrer duas vezes. Um dia você parou por causa dessa dor. Um dia você parou para viver isso. Então o que acontece? Quando você abre para as pessoas a dor que você passou, você está falando, ó, pode bater nesse lugar aqui, que é esse lugar que vai fazer eu cair. Né? Tem uma coisa que o Bispo Marcelo fala muito, é que ele é o quê? Estrategista. E José, eu vejo esse homem aqui, estrategista demais. Para poder vencer tudo o que ele venceu. Para poder viver tudo que ele viveu. Por quê? Porque, meu Deus do céu, Senhor Jesus, sentimentos, quanto sofrimento. Em nenhum momento José parou para se relacionar com o sentimento, com o que estava lá atrás, com o que ele tinha passado, que ele tinha sido vendido. Você não vê isso. Você vê o cara governando acima de qualquer coisa. Então, hoje, o que nós queremos de você? Que permaneça, o apóstolo Fábio colocou aí, desculpa, os 4 elementos: generosidade, governo, fidelidade e integridade. Porque se permanecer isso na tua vida de pé, você não vai negociar ser servo de Deus. Você não vai negociar valores. Você não vai deixar de governar sobre toda a situação. Porque para governar sobre toda a situação, você vai governar sobre o dia bom e sobre o dia mau. Você vai governar quando você tem dinheiro, quando você não tem dinheiro. Desculpa. Você vai governar o que você pode e o que você não pode. Você vai governar... Quer um pouquinho de café? Todas as coisas. Todas as coisas. Tô certo? Tá certíssimo. Então, quando o dia mal vier, você vai precisar governar. Quando o dia bom vier, você vai precisar governar. Sabe por quê? Porque todo mundo cai no conto da carochinha, achando que o dia mal é que te tira da presença. Não é! Quantas vezes a pessoa tá todos os dias no programa, porque tá desempregado. Conseguiu o emprego, eu não tenho mais tempo para ser ministrado, porque eu consegui o emprego. Eu não tenho mais tempo para Jesus. Você acha que o dia mal é o dia que você tem que saber governar? O dia bom é que você tem que saber governar. Porque tudo aquilo que você tem buscado foi realizado, vai tirar você da presença do Senhor. Fala aí, pessoal. A ingratidão é muito séria, né? A gente ora para uma situação, o Senhor nos abençoe. E olha aí, nós falamos sobre Jacó esse mês, né? Jacó orou, o Senhor fez na vida dele. Olha por tudo que ele passou, em todo momento ele teve um coração grato. Tanto teve um coração grato, que a maior prova de gratidão de Jacó foi a transformação. Ele realmente se permitiu ser transformado. Aí está a maior prova de gratidão. Ele podia continuar sendo... Na hora que ele começou a se enriquecer, ele falou, agora eu vou voltar a ser o velho Jacó de antes. Não. Eu vou te dar um testemunho que eu vivi faz pouco tempo agora. Pouquíssimo tempo. Eu estava lá, internada, naquele quarto, né? Você interna por causa de Covid... E eu não estava só por causa do Covid, estava com mais 2 sentenças terríveis, mais 3, né, na verdade. E aí o que acontece? Você fala, Senhor, por que eu vim parar aqui, Pai? Misericórdia. Aí você começa a orar. Senhor, me fala, né, como que eu devo me portar, como tá... Por quê? Porque no interior tem o medo, né? Você tá ali sozinho, você não tem ninguém dos seus perto de você. É muita coisa, é uma somatização terrível ali dentro daquele quarto, isolado de todo mundo. É uma somatização terrível. Tá? Sabe o que o Senhor fez? O Senhor levou um missionário. Eu estava pensando nisso esses dias. Quando fala de José, eu
eu olho muito para dentro, né? Para o meu interior, dentro de mim. O Senhor levou um missionário dentro do meu quarto, um fisioterapeuta, para poder começar a conversar comigo, que eu ia começar a fazer fisioterapia, tal, para respirar, para voltar a respirar, né? Daquele jeito, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tal. E ele começou a conversar comigo. Ele falou, mas quando eu entrei aqui, eu sou missionária, a senhora é serva de Deus? Eu falei, sou. Mas a senhora tem mais alguma coisa? O que a senhora é? Eu sou bispa na casa do Senhor. Pela misericórdia, eu sou bispa. Falou, então tá explicado. E ele falou, me conta um pouco da tua história. Ele viu que eu estava muito cabisbaixa. Me conta um pouco da tua história. Aí eu comecei a contar. Toda hora ele me interrompia e falava assim, tá vendo quem você é no Senhor? Tá vendo quem você é no Senhor? Tá vendo quem você é no Senhor? Eu falei, pai, o Senhor trouxe ele aqui para que eu pudesse contar meu testemunho e dar um gás em mim, né? Como o Senhor cuida, como o Senhor zela. Porque na hora da nossa fragilidade, a gente perde o governo. Ainda mais que teve pessoas que me ajudou muito nisso, achando que porque eu estava internada, perdeu o quê? A autoridade no mundo espiritual, né? Presta atenção. Isso não existe. Isso não existe. Você pode estar numa cadeia, você pode estar internado num hospital, você continua sendo a mesma pessoa. A unção não deixou de existir na tua vida porque você está passando por uma enfermidade. A unção não deixou de existir na tua vida porque você está passando pela escassez, pelo deserto. A unção não deixou de existir na tua vida porque você não tem, porque você não pode, porque você não consegue. A unção não deixou de existir na tua vida porque você está passando por algum problema. Vamos acordar e usar a autoridade que o Senhor nos dá. Vamos acordar hoje e entender que seja onde for, nós temos o dom de governo em nome de Jesus Cristo. Se você não entender isso com o José usou o dom de governo na casa de Potifar, na prisão ele usou o dom de governo, e na hora que ele chegou no lugar onde o Senhor tinha preparado, ele fez o quê? Ele fez a mesma coisa. Só que chegou no dom de governo, aonde ele ia governar no lugar de Faraó, ele não teve soberba, né? Nós falamos aqui sobre o Salmo 131 ontem, o coração soberbo. O soberbo Deus abate. Então não fique pensando você, presta atenção, que você chegou aonde chegou e ninguém te tira desse patamar, né? Deus tira. Por que que tira? Porque o soberbo, vou falar de novo, Deus abate. Deus resiste ao soberbo. Deus tem uma resistência com o soberbo. Tipo assim, ó, só até aí. Daí pra cá, na minha presença, você não entra. Quantas ele precisar, ó, trazer de novo. E amassar e fazer de novo, ele faz. Se precisar quebrar, ele quebra e faz de novo. Então, o que acontece? Todas as vezes que você estiver num lugar alto, aonde Deus te prometeu que você ia chegar, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa que te fez. Mas todas as vezes que você chegar no lugar aonde você chegou, ou tiver que chegar, lembre-se, o que pode tirar você desse lugar é a soberba. O que pode fazer você parar de governar é a soberba. Você pode ser quem você for. Diminua cada vez mais para que o Senhor cresça. A soberba te tira do lugar onde é promessa. A soberba te tira do lugar da promessa. O Senhor abate você, depois ele devolve você no mesmo lugar. Mas ele que vai abater, vai. Então, o que nós temos que fazer hoje? Permanecer fiel, íntegro e governar sobre toda e qualquer situação. Lembrando que a situação ruim não é difícil de governar. Mas a situação boa é difícil de governar. Ó, vou pegar o exemplo da Claudinha aí, se ela me permite, né? Não sei se... na verdade, a gente tem que exercer o dom de governo por onde a gente passa.
A Cláudia, por exemplo, ela tem um trabalho específico, um lugar onde passa-se muita gente. O dom de governo ela tem que exercer ali. Começa ali. Porque se você fez de José, começou na casa de Potifar, na prisão. Então não é assim por onde eu passar. Então se é na minha empresa, eu vou exercer o dom de governo. Como? Com fidelidade, com integridade. É na minha casa, com fidelidade, com integridade. Então por onde eu passar, eu vou exercer o dom de governo. Ah, mas eu estou na portaria. Ah, lá não é importante. Como que falou que não é importante? Eu acho que é importante. Aonde você está... é importante, se o senhor te colocou ali, é importante. Eu vou exercer o dom de governo aqui, por onde eu passar. Mas muitas das vezes você pode estar num cargo onde você não tem tanto destaque, né? Qual era o destaque que José tinha na prisão? Nenhum, porque quer esquecer uma pessoa, coloca lá na prisão. Quer esquecer totalmente uma pessoa, você não vai todos os dias na prisão visitar o prisioneiro. Desculpa. Você não vai passar por tudo aquilo, por revista, por isso, por aquilo, para entrar numa prisão e visitar a pessoa. Tá. E aí? E aí que o pai dele não sabia nem que ele estava vivo, que dirá visitar numa prisão. E outra, ser resgatado, José, vamos ser sinceros, né? Que possibilidade tinha, se não fosse o que aconteceu, de José ser resgatado da prisão? Um camarada que teoricamente mexeu com a mulher de um comandante de Potifar. Que possibilidade? Ele ia morrer ali, na melhor das hipóteses, que ele não fosse enforcado, ia morrer de velhice dentro da prisão. Que possibilidade tinha? Então, quando o dom de governo está sobre a sua vida, depende, você pode olhar e falar, não tem como, o senhor está falando uma coisa, mas olha ao meu redor, não tem como. Eu estou me sentindo igual José, eu estou numa prisão. O Senhor vai te tirar daí, pronto, acabou. Só permanece como ele permaneceu. O problema é que quando a gente passa pela situação igual José passou de prisão, né, guardado as proporções que eu estou falando, entenda no teu interior, o que a gente faz? A gente faz o oposto do que ele fez. Olha o que o Senhor fez comigo, olha onde eu estou. Aí aonde é para você tornar ali uma bênção, você faz uma maldição. Porque a boca começa, a falar daquilo que o coração está cheio. E o nosso interior, quem conhece, é o Senhor. Então, presta atenção. Se eu estiver num cargo inferior ou se eu estiver num cargo superior, eu vou governar. Eu preciso governar. Mas governar não significa pisar em ninguém. Governar não significa você tacar na cara daqueles que, né, estão ali sujeitos a você, né? Que você precisa obedecer, viver aos berros e ser... Não, peraí, não é nada disso. Aliás, quando você grita, quando você berra, você perdeu total a tua autoridade. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando esse homem chega para governar no lugar de Faraó, Faraó identifica nele uma coisa que tem que ser identificada em nós todos os dias. Não existe no Egito, eu vou ler de novo. Gênesis 41, 38, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Parece que eu tenho que falar, esqueci que ele estava na prisão, né? Só que o cara que você está falando é aquele cara excluído. Você tem certeza que é esse cara mesmo? O excluído, o rejeitado, o abandonado, o que está ali, o que está acolá. Para e pensa. Presta atenção que quando tem uma promessa sobre a nossa vida, nós não precisamos usar nada do nosso passado para obter a promessa. Quer que eu fale de novo? Nós não precisamos usar nada do passado para obter a promessa. Em nenhum momento a gente vê José falando do histórico dele para ninguém. Nem para os prisioneiros junto com ele, nem na casa de Potifar, nada. Você não vê. Não era movido por história triste, né? Não era movido por história triste, por, ai, ó céus, ó terra, ó noite, ó dia, ó azar, ó... nada disso. Você vê que quando ele está de frente dos irmãos, ele pergunta, o pai de vocês ainda é vivo? Quer dizer, ele já estava num outro patamar tão diferenciado, que muito provavelmente quando ele fazia a pergunta, ele já imaginou que o pai já tivesse até morrido. Ou não?
pai 20 de anos se vocês passaram. ainda é vivo? É. Quer dizer, José já estava no outro patamar, e aí ele se alegrou, logicamente foi surpreendido pelo Senhor. A fidelidade dele agora, olha só, a fidelidade dele, o posicionamento dele, fez o que? O Senhor deu o que de brinde para ele, olha só. Trouxe o pai, aquilo que ele já imaginava que tinha morrido, trouxe o pai, trouxe a família, sustentou, colocou no melhor da terra, porque a palavra fala que desceram 66 para o Egito. Mas José, mas os filhos eram 70, foi o que tinha no Egito, do povo hebreu. Agora presta atenção numa coisa, quando eu governo, né? Eu simplesmente, presta atenção nisso, quando eu governo, eu não posso simplesmente usar das minhas armas de dor, das minhas armas de vingança contra aqueles que virão até mim. Então, a hora que chega os irmãos de José, ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. Por causa de toda a pintura do rosto, as vestes, tudo E isso. outra, 20 anos. Depois de 20 anos que se passaram. Ao invés dele fazer, agora eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Agora tudo que vocês fizeram comigo eu vou fazer com vocês. Não. Ainda em Gênesis 50, os irmãos dele vai falar com ele, vai falar, nós fizemos mal, né? Nós causamos mal para você. E olha o que está escrito, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. É verdade, vocês fizeram o mal contra mim. Porém, aqui poderia ser então, né? Mas porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu não estou preocupado com o que vocês me fizeram. Não foi vocês que me mandaram para cá. Foi propósito de Deus na minha vida. Era um propósito de governo. Não era um propósito, de jeito nenhum, não era um propósito para beneficiar a minha carne ou a minha dor. Era para que muitos permanecessem com vida. Que tremendo isso, né? Era para que muitos permanecessem com vida. Então, tudo que fizerem para você, tudo, toda maldição hoje transformada em bênção. Não queira falar, eu vou tirar limpo, eu vou advogar minha causa, eu vou fazer fulano sofrer pelo que ele me fez. Não, deixa que o Senhor te justifica, porque na verdade o Senhor vai te colocar em evidência, o Senhor vai te colocar em lugar aonde você vai ter sim a oportunidade de fazer, de judiar, de não sei o que, você vai falar, não, eu prefiro governar e governar diante do governo de Deus, não do governo dos homens. Não para satisfazer a minha carne. Não para viver uma coisa que satisfaz a minha carne. Vocês tentaram mal contra mim. Mas não foi vocês que me trouxeram para cá. Foi o próprio Deus. Foi Deus que fez tudo isso para que muitos tivessem vida. Presta atenção. Eu não estou preocupado com o que vocês fizeram para mim. Eu estou preocupado que vocês tenham vida. Olha, uma nação não morreu de fome graças a esse camarada. O Egito era para ter morrido de fome. As cidades vizinhas, você vê que olha lá de onde vem, né? De onde vem Jacó, não dando os filhos atrás de suprimento. Quer dizer, um povo não foi dizimado graças a ele. Sabedoria que o Senhor deu para ele para administrar, que administrar 7 anos de fartura parece ser fácil, né? Administra para mim ver e guarda para mais 7 anos de escassez. Olha. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, você vai se despedir todo aquele sentimento na carne de que eu vou tirar satisfação, eu vou atrás, eu vou me vingar, eu vou fazer isso, não vai não, não vai não, não vai não. O Senhor fala com você nessa manhã, você não vai fazer isso. Quem advoga a tua causa sou eu te coloco em patamares maiores e eu te faço o quê? Governar. Em nome de Jesus. Amém? Então, todas as vezes que você falar, Senhor, eis-me aqui. Instrumento do quê? Eu quero viver esse governo, Senhor. Eu quero viver
essa porção, eu quero ver esse novo na minha vida. Você vai governar sobre toda e qualquer situação em nome de Jesus. Amém, bispo? Amém. Glória a Deus, palavra poderosa, né? Olha, essa palavra só não entende realmente quem não quiser entender, né? É verdade. Eu estou Palavra ungindo aqui. maravilhosa. Eu estou ungindo aqui. Eu peço para que vocês peguem aí seu caderno de oração, né? Que logo, logo já se torna tudo caderno, todos os pedidos testemunho, em nome de Jesus. Pega aí agora. Eu vou dar um recado aí para os pastores oficiais, aí a todos que têm pedido, colocado para a gente pedir oração, em nome de Jesus, precisamos acompanhar cada situação. Sim. Às vezes eu pergunto para a pessoa, olha, e fulano de tal, como é que tá? Bispo, eu não sei. Gente, nós somos intercessores. A partir da hora que eu coloquei no caderno, eu sou intercessor, estou orando para aquela pessoa. Eu tenho que acompanhar aquela vida. Então vamos ficar atentos, vamos acompanhar. Eu sei que tem casos de pessoas, por exemplo, que entra no Facebook, coloca aqui e some. Tem alguns casos no meu caderno, não deixei de orar. Tem uma pessoa, por exemplo, que pediu uma cirurgia aqui, e eu oro todo dia. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, que essa cirurgia tenha acontecido, que a pessoa já esteja recuperada. Porque a gente começa a orar assim, né? Senhor, muito obrigado pelo milagre. Senhor, muito obrigado, entendeu? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Só que eu não sei como é que a pessoa tá, mas, sabe, você quer orar, melhorou, não melhorou, que pé que tá, então assim... O que eu espero? Então, o que eu falo para vocês colocaram, mandou pedido, acompanhe a pessoa. Aliás, a melhor forma de você evangelizar, você colocou o nome da pessoa, a pessoa fala, olha, tá vendo? Pedi para a pessoa, ela tá orando, tá acompanhando, me liga todo dia, porque a igreja dela tá orando. É assim, é o evangelismo. É muito tremendo o poder da intercessão. E como nós estamos na madrugada orando, eu vou fazer um grupo à parte agora, eu vou fazer hoje esse grupo. Um grupo à parte, porque tem um pessoal que quer continuar orando comigo às 3 da manhã, para honra e glória do nome do Senhor. Então eu vou colocar o pessoal nesse grupo à parte, do grupo de adoração, de propósito, né? Por quê? Porque nós precisamos estar clamando, e eu quero forjar outros intercessores. Então nós vamos fazer um grupo à parte dessas pessoas que querem continuar orando comigo às 3 da manhã. Você vai pegar o link lá no grupo de adoração e vai entrar no grupo, né? Vai colocar, tá disponível no meu status, tá disponível no Face, no Instagram, vou deixar disponível. Você quer orar às 3 da manhã comigo? Entre no grupo, né? E aí você vai entrar e você vai permanecer nesse grupo, porque nós não vamos redar pé da madrugada, amém? Enquanto o Senhor não falar, né, o propósito se cumpriu, nós não vamos redar pé da madrugada. E como eu sei que o Senhor não vai tirar a gente da madrugada nunca, então vamos ficar aí forjando. Nunca também, não fala assim, né, bispo? Nunca. Não vai ser não da intercessão, não, né? Hã? Não vai ser não da intercessão, não. O quê? O link que você vai passar. Eu vou colocar em todos os grupos. Ah, você vai fazer um grupo ainda. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus, por aquilo que o Senhor tem falado conosco, para que esse dom de governo... O meu não teve alta ainda. O meu ainda não teve alta, né? Vamos continuar orando por ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te unjo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Esse óleo da unção recai agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, o óleo da unção quebra o jugo, despedaça com toda sentença. Então que todo jugo, toda sentença agora seja quebrado da tua vida, da tua casa e da tua família, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por essa manhã abençoada que o Senhor nos preparou, pelo fôlego de vida nesse dia de hoje, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um dos membros da Hebron, a cada um que tem se conectado, Senhor, todas as manhãs para receber uma palavra, para receber um refrigério, Pai, em nome de Jesus. Toca na vida financeira agora de cada um, Pai, poderosamente. Tira a miséria, o opróbrio, a migalha, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita, Pai, os valentes da Trindade, aqueles que entenderam esse propósito, Pai, em nome de Jesus. Tem um coração na obra, tem sustentado a obra para que a obra possa avançar, Pai, em nome de Jesus. Coloca cada vez mais desejo no coração do teu povo, Pai, de entregar, de honrar a tua obra, Pai. A obra não é minha, a obra não é da nossa apóstola,
A obra é tua, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, aqueles que são dizimistas fiéis, Pai, visita poderosamente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos agora a boca do devorador, Pai. Oh, Pai, o devorador não vai entrar, não vai destruir, não vai dizimar a casa dos teus servos, porque eles têm dizimado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que ainda não entenderam o que é o dízimo, Senhor, toca poderosamente, fala o interior de cada um, Pai, que eles venham entender que é momento, Pai, nós usamos as nossas armas espirituais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqueles também, Senhor, que entraram no propósito da aliança de restituição, Pai, em nome de Jesus, todo dia 15, viver o sobrenatural, Pai, através dessa oferta, de uma oferta extraordinária, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, tira a miséria, tira o opróbrio, tira a migalha, Senhor, que o celeiro esteja transbordante, Pai, que os teus servos tenham para enviar às nações, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão desempregados, Senhor, abre uma porta de emprego, Pai. Oh, Pai, dá ordem, vão buscar os teus servos em casa, Pai, com uma proposta extraordinária, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, o povo que está sem recurso, Pai. Oh, Pai, visita os celeiros dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. A conta bancária seja visitada, Pai, em nome de Jesus. Recursos que os teus servos não esperavam, Pai, mas que foi liberado, libera, Pai, em nome de Jesus. Libera ações da justiça, Deus, em nome de Jesus. Libera tudo aquilo que estava retido, Deus, em nome de Jesus. Libera, Senhor, em favor dos teus servos. Move a lei, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, apenas uma ordem tua e o Senhor move a lei. Move mesmo, Pai, para que os teus servos sejam abençoados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, aqueles que são profissionais liberais, Pai. Oh, Pai, que eles venham fechar contratos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dá ordem a respeito de cada um, Deus, em nome de Jesus. Abre as janelas dos céus, Pai, em nome de Jesus. Derrama a bênção sem medida sobre a vida do teu povo, Pai. Ora, caia, xúria, decanta, alabaxúria, decanta, alabás. O sobrenatural, o teu povo seja colocado agora para andar altaneiramente, viver o sobrenatural, Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, eu te peço promoções, Pai, que os teus servos sejam blindados, Pai, sejam preservados os empregos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, nós não dependemos do mundo, nós dependemos de Ti, e nós queremos colocar, Senhor, a nossa vida, Pai, para que o Senhor venha governar, governa mesmo, Pai, a nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decanta, alabaxúria, decanta, alabás. Senhor, cada um, Deus, que entrou, Senhor, no nosso programa hoje, Deus, em nome de Jesus, que foi ministrado. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que quando se apresenta o governo, Pai, se apresenta também o banquete de Satanás, se apresenta também as coisas fáceis, Pai, para corromper o caráter, em nome de Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, por cada vida nesta manhã, se passou por isso, Pai, se viveu isso, se vendeu, Pai, se prostituiu, seja o que for, Senhor, que habilitou a Satanás, que habilitou a miséria, que habilitou a assolação, que habilitou o opróbrio. Agora, em nome de Jesus, nós colocamos por terra toda a ação de Satanás. Agora, em nome de Jesus, aquilo que veio para corromper, aquilo que veio para destruir, aquilo que veio para deixar você com a mente minada, com o coração cheio de coisas que não provém do Senhor. Se o espírito de prostituição foi te enredando, em nome de Jesus, agora, eu como serva e ministra do Senhor, entro agora em guerra pela tua vida, todo enredamento de Satanás, tudo aquilo que foi cauterizado na tua mente, todo o coração agora, que foi levado a viver toda essa destruição, por causa de governo, que você se corrompeu, agora vai cair por terra em nome de Jesus, que você fez aliança com outro Deus, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Toda vez que você quebrou aliança com o Senhor, Ele não quebrou aliança com você. Então, em nome de Jesus, alianças com outro Deus, com o dinheiro, com mamão, em nome de Jesus, aliança com a mentira, aliança com a enfermidade, aliança com a destruição, aliança com os jeitinhos. Todas as vezes que aconteceu isso na tua vida, agora, em nome de Jesus, nós colocamos por terra, fora da tua vida agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, faz obra de milagres, Deus, faz obra de maravilhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu como serva e ministra do Senhor, Pai, coloca o teu povo em liberdade agora, em nome de Jesus. Perdoados são os pecados, em nome de Jesus. Toda soberba agora caia por terra, em nome de Jesus Cristo.
Cristo. Senhor, faz obra de milagres, faz obra de maravilhas. Todo coração endurecido, tudo aquilo que não provém do Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Fora da tua vida, fora da tua casa, fora da tua família, em nome de Jesus. Tudo aquilo que veio entulhou poços, impediu o suprimento na tua vida, impediu o crescimento, impediu de você governar sobre a situação ruim, sobre a situação boa, sobre oportunidades, agora vai cair por terra em nome de Jesus. Vem, Deus, com o teu poder e com a tua glória. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos em quem nós temos crido. Estamos bem certos de que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós temos te pedido, pensado, imaginado. Abre portas, Senhor, onde não existe porta. Cria situações, Pai, como o Senhor criou para José, para que ele pudesse governar. Deus, em nome de Jesus, coloca no teu povo nesta manhã a integridade, a fidelidade, Senhor. O teu governo está sobre os nossos ombros, para que todos possam governar, e a generosidade, Senhor, em nome de Jesus, faz obra de milagres, Deus, e de maravilhas. Cura corpo, alma, espírito, transforma o viver de cada um. Pai, em nome de Jesus, o teu governo está sobre os nossos ombros. Fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Fomos chamados para estar por cima e não por baixo. Senhor, as tuas bênçãos nos seguirão. Em nome de Jesus, Pai. Faz obra de milagres, Deus. Faz obra de maravilhas, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que era maldição sobre a vida dos teus servos, seja revertido agora. Viva a reversão agora. É bênção, é bênção, é bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você governe o dia mau, o dia bom, para que você governe sobre a enfermidade, para que você governe sobre esse casamento, para que você governe sobre a tua empresa, para que você governe a situação financeira, que você governe os teus sonhos, o combustível para você. Em nome de Jesus, Satanás não pode com aquele que sonha. O combustível para você é os teus sonhos, são os teus projetos. Em nome de Jesus, haja ressurreição em todas as áreas, em nome de Jesus. Assim eu te envio para você viver um dia extraordinário, cheio de poder, de unção, de autoridade, de conquista, governando sobre todas as coisas, sendo generoso, sendo fiel e sendo íntegro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o bem do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Todo o bem do Senhor. Em tudo que você colocar as tuas mãos vai prosperar. Você entendeu hoje a ministração? Se você não entendeu, assiste de novo. Mas não fica no raso, não fica aí sendo dominado por tudo que o mundo tem, não. Você está no mundo, mas você não é desse mundo, em nome de Jesus. Amém? Você é acima da média. Por quê? Porque você é escolhido, você é eleito, e sobre você tem um dom de governo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, Bispo. Glória a Deus, povo abençoado. Aleluia. Segunda-feira, temos uma semana inteira para vencer. Às 19 horas a gente espera você no A Luz da Palavra. Estamos falando sobre Jeremias. Aproveita aí, porque mês que vem a nossa chave Já vai se preparando. vai falar sobre livro Jeremias. gostoso de ler. Né? É gostoso de ler assim, pela linguagem, né? Sim. Uma forma muito mais fácil do que Isaías, com certeza. E nós vamos entrar num outro patamar, tanto no mundo quanto na igreja, porque a chave que Jeremias traz para nós é muito maravilhosa. Então vai se preparando já essa semana, né, que antecede o mês de abril, porque grandes coisas vão acontecer no mês de abril, em nome de Jesus. Além do mais, é meu aniversário, né? Aniversário da pessoa mais importante da sua vida, Bispão. Não, né? Não, né? Primeiro, dia 25 de dezembro. Hã? Primeiro, dia 25 de dezembro. O que é isso? A data da primeira, dia 25 de dezembro? Qual a data que a gente comemora 25 de Não dezembro? sei, você não sabe? Papai do Noel que não é, né?
Eu tô falando do meu aniversário, tá falando de Natal, gente. Não, eu tô falando da data, a data mais importante. A data mais importante é o nascimento Dia de 25, Cristo. depois, né? Aí, Depois é a dia 2 ressurreição de agosto, Cristo. Depois é a ressurreição de Dia 2 de Cristo. agosto. Não, e depois é meu aniversário, poxa, aniversário da sua apóstola. Em nome de Jesus. Mas fala se ele não é engraçadinho, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Ai, que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja a tua vida, a tua casa, a tua família. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida faz. A minha terra prometida, a sua terra prometida. A igreja que te ama, te faz feliz todos os dias, em nome de Jesus. Imagina eu Em fazer isso na luz aliança da com palavra. Deus. Misericórdia. Eu disse na luz da palavra, o pessoal, olha, só Jesus. Em aliança com Deus você vence esse ano, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.